Continuando aqui falando sobre o regulador de tensão, então vamos frisar isso. A gente precisa ter isso na cabeça, que quando a gente tem a questão do transformador, a gente tem que a tensão do primário pela tensão do secundário, ela é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá? Então, isso é uma regrinha que a gente tem que cumprir com relação aos transformadores, tá? A gente tem o aterramento da rede, então, numa rede secundária urbana, o condutor neutro de todos os circuitos secundários deve ser interligado ali e aterrado através da haste de aterramento. Então, a gente viu ali nos postes ali que tem essa haste de aterramento, né? Tem o condutor que sai lá do alto, desce e conecta ali na haste de aterramento. Todo o fim da rede secundária também deve ser aterrado através de uma haste de aterramento. Então, a gente pode observar isso. Não deve haver ponto de circuito secundário afastado mais de 100 metros de um aterramento. Você não pode ter esse distanciamento. São regras que precisam ser seguidas e esses valores eles são estabelecidos pela concessionária, ok? Lembrando que a gente viu que, por exemplo, a CEMIG ela tem inúmeros regulamentos que traz sobre essa questão de como deve ser a distribuição, a parte tanto urbana quanto rural. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, tá? Na rede secundária rural, a rede deve ser aterrada através de uma haste de aterramento em todos os postes onde houver ligação de consumidor, tá? Lembrando que normalmente na rede rural, a gente tem um transformador, tá? Para cada consumidor. Todo fim de rede também deve ser aterrado através de uma haste de aterramento, então isso não muda. Não deve haver ponto de circuito secundário também afastado mais de 100 metros de um aterramento, tá? Então, independente se é secundário, se é rural, tem que seguir as regras, beleza? Aqui uma chave fusível, tá? Para a gente ter uma ideia que é a chave fusível. A gente tem o Load Buster, que é uma ferramenta utilizada na ponta de uma vara de manobra aqui para poder fazer a abertura dessa chave fusível, tá? Por exemplo, aqui, ó, então encaixa, tá? Para abertura. A gente tem uma chave faca, que aí já é um pouquinho diferente, tá? Também é chamada de chave seccionadora, tá? Que ela é uma lâmina de contato e ela lembra ali esse formato ali de uma faca, né? Então, é um dispositivo destinado a isolar, né, ou seccionar partes de algum subsistema ou de equipamento de circuitos elétricos e são instalados em pontos estratégicos, tá? Onde você vai poder utilizar e abrir, né? Porque é uma chave, então você vai abrir e fechar ali com uma certa facilidade. Então, tem que ser colocada realmente em locais mais estratégicos, tá? Com relação à corrente alternada, né, na conexão de cargas. Então, a gente tem sistemas monofásicos, que aí a gente tem fase neutro e fase-fase. A gente vai ver isso com relação à parte quando a gente for ver rural, né? A gente tem trifásica, tá? Aí, no sistema trifásico, a gente tem os conectados em estrela ou conectados em delta, que aí pode ser a 3 fios ou 4 fios. Quando você tem 3 fios, você tem as fases. Quando dá 4 fios, você tem o neutro aqui. Aí você vai ter sistemas que são simétricos e sistemas que são assimétricos. Aí essa parte também vocês vão ver, ou já viram, não lembro, com um outro professor em outra disciplina, tá? Aí tem os tipos de construção, né? Que a gente for pensar assim, que a gente tem a distribuição aérea e a gente tem a distribuição subterrânea. Que aí a gente vai ver quando é mais vantagem ter uma distribuição aérea, quando é mais vantagem ter uma distribuição subterrânea.
Lembrando que uma aérea é de 5 a 10 vezes mais barata a construção ali inicial, tá? A subterrânea é utilizada em áreas urbanas ou aplicações mais especiais ou mais específicas. Então, pelo preço e tudo, ela não é tão usada quanto a aérea, mas ela é muito bem aceita, ok? Aqui, por exemplo, ó, então, né, aqui, ó, a gente tem uma rua onde a gente tem a distribuição de energia subterrânea, então você não tem aquele punhado de fios passando de um lado para o outro da rua, aquele emaranhado, fica visualmente mais bonito, né? Agora que a gente pega aqui já é um emaranhado mesmo, é fio para todo lado. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença de limpeza visual mesmo quando você tem uma rede subterrânea e quando você tem uma rede aérea, ok? Então, as redes elétricas subterrâneas, elas são compostas de alimentadores de média tensão, chaves de manobra, transformadores, que podem ser instalados de forma subterrânea ou acima do nível do solo, dependendo ali das características da instalação. Então, alguns lugares você consegue vir e fazer tudo subterrâneo, e em alguns lugares você já não consegue mais, tá? Por N fatores, às vezes você não vai conseguir colocar ali, fazer uma caixa de inspeção, uma caixa de transformadores, tá? Que são caixas já bem maiores, então você tem essa questão de espaço, já quando você vai para uma área já habitada, já construída, então às vezes você se depara com algumas questões que não vão facilitar. Então, elas estão melhor protegidas quando é subterrânea e sofre menos impacto com as interferências do meio. Postes, transformadores, cabos elétricos em galerias, né? No subsolo, a paisagem urbana fica muito mais agradável, igual a foto que eu mostrei para vocês ali. E é possível plantar mais árvores, já que sem os fios não há esse perigo de acidentes, não há essa preocupação com a poda da árvore por causa da fiação, tá? Porque a poda da árvore ela deve ocorrer sim, por uma questão até mesmo estética e de limpeza e outros fatores com relação à arborização do local, tá? E as redes subterrâneas de distribuição de energia, em comparação com as redes aéreas, oferecem vantagens não só no ponto de vista estético, viu? Mas também na segurança, proteção dos próprios fios e cabos, que ficam vulneráveis a raios, árvores e galhos que caem durante os temporais, né? Quando você tem uma rede aérea e quando você tem uma rede subterrânea, você já não tem esse tipo de problema. Aí algumas pessoas dizem, mas e questão da água? Tem a questão da localização onde vai ser colocado, para evitar essa questão de enchente, existe todo um tratamento para escoamento. Então, não é assim, abre um buraco, coloca o transformador lá dentro e vai passando a fiação. Não é uma coisa simples, é uma coisa planejada, organizada. Então, a maior desvantagem é investir realmente numa redistribuição subterrânea, que é um custo monetário alto em relação à aérea, porém, com a precisão, né, com que transporta energia, a economia que gera, porque quando você tem uma subterrânea, você tem menos desperdício de energia, tá? Dissipa menos eletricidade no transporte e é melhor opção para cidades e indústrias de médio e grande porte. Então, algumas vantagens da rede subterrânea: maior confiabilidade, menor indicadores de interrupção, vida útil maior que 30 anos, paisagem urbana mais limpa. E a desvantagem? Alto custo de implantação, que pode chegar até 15 vezes mais que uma aérea, mas normalmente é menos que isso, mas dependendo do local, se torna mais inviável quando você tem um local, por exemplo, um local histórico, que você tem que ter todo um planejamento para poder fazer essa rede subterrânea, já dá mais trabalho, então ela se torna mais cara ainda. A manutenção corretiva é demorada, né, pela dificuldade de localização do defeito. Tem as caixas de manutenção, mas nem sempre você consegue detectar todos os defeitos ali naquelas caixas.
Quando você tem aérea, é mais fácil de você ver onde é que está tendo um problema, tá? A interferência de outras empresas, como telefonia, gás, água, TV a cabo, porque vai passar tudo no mesmo lugar, né? Mas eu vou mostrar umas fotos depois, que dá para distanciar um pouquinho, dá para começar a separar. Operação e manutenção tem que ser especializada, tá? Apesar que na aérea também é especializada, mas quando você vai fazer subterrâneo, existe um pouquinho mais de treinamento, um pouquinho mais de especialização para poder trabalhar nesses locais, tá? E os custos, né, para essa mudança são bastante elevados, mas serão compensados ali pela redução nos gastos com manutenção causada por intempéries e acidentes. Olha aqui, o tanto que ficou bonitinho, né? Uma iluminação aqui, você pode usar uma iluminação mais adequada para aquele local, mais estilosa. Então, vamos supor que é uma área, igual aqui, que é uma área de meio que de lazer, turística. Então, você consegue trabalhar melhor essa parte do visual, né? Então, outro ganho para a cidade é a substituição dos antigos postes de concreto adaptados para a colocação das luminárias, que o poste ele não foi feito para colocar as luminárias, ele foi feito para transportar energia, né? Para transportar, não, desculpa, para servir de apoio para o transporte ali da energia. E depois foi adaptados ali para as luminárias, né? Então a gente pode usar, quando você tem o subterrâneo, os postes mais bonitinhos para iluminação pública, né? Ficar uma coisa mais esbelta. Então, essa aqui é uma tabelinha comparativa com relação à diferenciação quando a gente tem de uma rede aérea e de uma rede subterrânea. E eu falo, a gente faz esse resuminho no próximo vídeo, eu falo mais outras coisas, eu mostro umas fotos para vocês com relação à parte subterrânea.